Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Política em Pauta. Esse programa faz parte da iniciativa Vida Política, que pretende empoderar a sociedade politicamente, ou seja, juntar a sociedade com a vida, o dia a dia da polis. Meu nome é Daniel Rodrigues e eu vou apresentar esse programa junto com o meu companheiro de bancada. Olá, eu sou Wellington Oliveira e juntos vamos falar sobre os principais fatos políticos que acontecem de uma forma ampla e multipartidária. É lógico que, de vez em quando, vamos utilizar um tonzinho um pouquinho mais ácido, que é para apimentar o nosso canal. Então, roda a vinheta! Muito bom, é um prazer ter todos vocês aqui. Esse aqui é o Política em Pauta e toda semana nós vamos trazer análises políticas, o que é que está acontecendo com os principais fatos aqui no Brasil e no mundo. Também, hoje nós queremos trazer para você o fundamento, o que é o Vida Política, quais são os nossos fundamentos e aquilo que nos inspira também. Então, sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, Daniel. E é importante para você que está em casa entender, o Vida Política ele é pautado em dois fundamentos. O primeiro fundamento é que os extremos não são bons. Então aqui no Vida Política nós não pretendemos falar apenas sobre o político A, sobre o político B, porque isso polariza o nosso discurso. Nós precisamos de políticos que nos representem de uma forma legítima, precisamos de uma verdadeira representatividade. Pois é, Wellington, e o Brasil está sofrendo muito com essa questão de falta de representatividade e também de extremismo, não é verdade? Daniel, realmente é verdade. Todos os dias a gente vê notícias na TV, nos jornais, porque ou você defende o político A ou você defende o político B. Só que no final das contas, Daniel, a partir do momento que eu defendo apenas o público A ou o público B, ou político que seja, eu deixo de defender os ideais do povo, né? Por quê? Eu acredito que o público ele precisa ser representado de uma forma muito mais ampla. Os extremos realmente não nos representam. Isso está acontecendo nas últimas candidaturas. A gente percebe aí, por exemplo, pelo grau de rejeição que o Bolsonaro tem tido, mais de 59% aí de rejeição, e justamente isso mostra o quê? Que as pessoas até gostaram, digamos assim, né? Votaram nele, acharam muito interessante a proposta que ele trouxe inicialmente, mas depois de um tempo a gente percebeu que o caminho era outro. Na verdade, as coisas estavam caminhando para um lado que não é mais desejável. A verdade é que as pessoas estão morrendo. Então eu até introduzo aí essa questão para a gente poder justamente abrir o papo sobre o Bolsonaro. Então, Wellington, dá uma olhada nesses exemplos que eu quero te trazer. No começo da pandemia, nós temos um presidente que é uma verdadeira bomba, dizendo para as pessoas que a pandemia seria apenas uma gripezinha. Tudo bem, na época, até muita gente também imaginava que ia acabar muito rápido. Mas ele insiste, ele persiste nesse erro, no momento que ele começa a falar de remédios, como a cloroquina, ivermectina e outros, que não têm eficácia comprovada contra a Covid, ou seja, são remédios que, obviamente, eles servem para outras doenças, mas não para a Covid. E ele insiste nesse erro. As pessoas começam a morrer e ele começa a jogar a culpa de todas essas coisas nos governadores, nos prefeitos, e a gente vai nessa polarização até de ideias, que ainda não era uma polarização exatamente política, era uma polarização ideológica. Aqueles que defendem que tudo isso vai passar, é só esperar um tempo que tudo vai se resolver, e uma outra linha de pensamento que diz assim, pelo amor de Deus, nós temos a ciência, nós já aprendemos o que precisa ser aprendido sobre pandemias, sobre doenças, como tratar essas doenças. O tempo vai passando, e aí nós chegamos no momento em que a busca pela vacina leva a gente até a Coronavac, e aí ele me vem com a história da vacina. Por quê? Porque a relação do Brasil com a China já vinha sendo bombardeada durante muito tempo, e quando chega nesse momento em que o João Dória, em que o governo do estado de São Paulo consegue fazer esse contato, consegue trazer os insumos, consegue produzir a primeira vacina, esse é o momento em que existe o quê? Aquele grande embate. É aí que virou a política. E as pessoas estão precisando de vacina. A gente já sabe que a vacina
é realmente a maneira da gente combater de forma eficiente essa pandemia. Mas o que a gente tem visto, o que tem acontecido desde então, é o negacionismo que vem crescendo. Nós temos um presidente da República que, ao invés de dar um exemplo, ao invés de ele conseguir dizer para os brasileiros façam isso, façam aquilo, simplesmente ele nega tudo isso que está acontecendo. E é importante ressaltar, Daniel, que enquanto o nosso presidente brinca de ser governante, o povo brasileiro segue sofrendo. Pois é. E aí a gente chega nesse último ponto, que são as mortes. Mais de 400 mil mortes que nós estamos vivendo em todo o Brasil. Isso é um número absurdo. E o interessante é que, como as pessoas estão ficando anestesiadas disso, as pessoas não estão mais percebendo. Na realidade, tudo isso faz parte de um grande projeto do governo, que é de justamente dessensibilizar as pessoas. Esse ponto de polarização, que é política ideológica, realmente está fazendo um mal para o Brasil que é imensurável. Em contrapartida, Daniel, também não podemos esquecer da grande máfia que foi criada pelo nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu poderia já falar sobre os crimes, sobre as denúncias, sobre os escândalos, mas eu gostaria de fazer um desabafo com você que está aí do outro lado. Quando Luiz Inácio Lula da Silva se candidatou, eu era novo, então eu tinha aquele vigor, aquela esperança de um governo de esquerda que iria fazer a distribuição da renda de uma forma mais ampla para toda a sociedade. E realmente, no início foi assim. Nós tivemos a ideia, fomos picados por essa coisa, o grande salvador Lula. Só que com o tempo, obviamente, foram aparecendo os escândalos. E aí a gente já viu que um governo que tinha tudo para dar certo acabou virando uma grande máfia, tá? E agora, Daniel, o que realmente me causa estranheza e indignação é que o Lula foi condenado pelos seus crimes em primeira instância, em segunda instância, e a partir de uma nova liminar, ele consegue todos os seus direitos políticos de novo. Aí fica a pergunta no ar que não quer calar. Se os comparsas que ajudaram a arquitetar todo esse esquema de desvio de dinheiro, de mensalão, de lava-jato, ainda estão respondendo, alguns deles estão utilizando tornozeleira eletrônica, como que o Lula ele consegue se tornar elegível de novo? Essa é a grande pergunta. Tem mais um ponto aí que muita gente tem dito agora, o Lula aparece de máscara, né? Então, como se ele fosse um grande amigo da saúde, mas a gente tem aí dados em relação a hospitais versus Copa que dizem que foi gasto um dinheiro de uma forma totalmente descabida em algo que depois, agora, né, hoje em dia, a gente está vendo a falta que isso faz. Daniel, eu vejo duas questões que foram colocadas por você. Primeira coisa, a gente não pode esquecer que o Lula ele ainda detém um poder carismático muito grande. Ele consegue conversar desde a população mais baixa até a população mais abastada da sociedade. Então, esse poder de carisma que ele tem consegue trazer uma grande articulação para ele. O segundo ponto, que você bem colocou, que são a questão da Copa do Mundo e a questão das Olimpíadas, que, ao meu ver, ao ver do Wellington, não foi algo tão benéfico para a sociedade, principalmente nesses dias atuais que estamos passando de Covid. Eu tenho alguns dados aqui, eu gostaria de dar um exemplo para você que está aí nos assistindo. Se somarmos o montante do que foi gasto no período da Copa, com a construção dos estádios e infraestrutura, juntamente com o que foi gasto nas Olimpíadas, a gente tem um total de 66 bilhões de reais investidos. Você sabe, Daniel, quanto se gasta para fazer um hospital de ponta hoje aqui no Brasil? Não faço ideia. Em torno de 70 milhões. 70 milhões. Lá atrás, isso não fazia falta. Se bem que hospital aqui no Brasil, ele sempre fez falta para a população mais carente. E outra questão, Daniel, e se esses 66 bilhões fossem investidos em escolas? A gente vê ao redor do mundo que as grandes potências, os países que estão decolando aí na economia, eles investiram primeiramente em educação, né? Então fica a grande pergunta para você que está nos assistindo. Seria melhor ter custeado a Copa e as Olimpíadas? Ou seria melhor ter investido em educação, em hospitais, em saneamento? Então eu deixo essa pergunta para você que está em casa nos assistindo. É isso, cada um realmente precisa responder, mas uma coisa é bem clara,
que nós estamos enfrentando essa polarização de duas coisas ruins. Esse é o detalhe. São dois polos que tiveram o seu tempo, tiveram a sua oportunidade e não fizeram o que precisava ser feito. Agora, as pessoas podem até dizer, vocês estão atacando o Bolsonaro e o Lula? Sim, especificamente atacando o Bolsonaro e o Lula, pelo que eles representam e principalmente pelo que eles não representam, que não representam a sociedade como um todo, né? Mas nem tudo é tão ruim assim. Não estamos dizendo que toda a política é ruim. Nós temos muitas ações que são acertadas, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de Covid e problema econômico. Isso não é positivo para o Brasil e nem é necessário para o Brasil. Eu vinha dizendo que nós temos exemplos e, principalmente, eu posso dizer, independente de partido, nós temos que começar a olhar as pessoas, os políticos. Existem pessoas muito boas no sentido de administração, né? Boas no sentido de condução, alguns aí condução da Covid e tudo mais. E o interessante, nós temos pessoas que conseguem ser eleitas ou reeleitas, no caso, em primeiro turno. Eu quero trazer alguns exemplos aqui para o nosso telespectador. Temos aí o Rafael Greca, que é o prefeito de Curitiba, é um prefeito pelo Partido Democratas, é um partido de centro-direita, sim, mas aqui o que a gente quer representar não é a questão do partido em si, nem da posição ali no espectro político, e sim, essa pessoa do Rafael, que já foi deputado estadual, deputado federal, já foi até ministro do Fernando Henrique Cardoso, é uma pessoa extremamente popular, aquela pessoa que a população gosta e quer saber. Aliás, recentemente teve um AVC e a população queria saber do estado de saúde dele, e ele foi reeleito em primeiro turno na última eleição, com 60% dos votos, e isso demonstra de forma assim inequívoca, aliás, que é o terceiro mandato já dele, inequívoca, que um político, sim, ele pode fazer uma política correta e a população consegue reconhecer. A fórmula para você conseguir isso é simples, é fazer um bom governo. É isso que as pessoas estão esperando. Eu até digo, não desistam dessa ideia. Aí fala assim, mas esse é um exemplo. Então temos um segundo exemplo aqui, que é o Jean Loureiro. O Jean também é do Democratas, até por coincidência, tá? Também é do Democratas, ele é prefeito de Florianópolis, também foi reeleito no primeiro turno. E esse Jean, o que ele faz, né, de importante aqui no Brasil, além de ser, claro, o prefeito de uma das maiores capitais do Brasil? Ele é o presidente da Conecta, que é o consórcio de prefeitos que se uniram para comprar vacinas para o Brasil. Olha só, não é qualquer iniciativa não, já são 2.600 municípios que estão engajados, 2.600 prefeitos que estão engajados nesse caminho. A ideia não é ir contra o governo federal e nem deturpar as coisas. Na realidade, eles se juntaram para conseguir mais vacinas, além daquelas que já são as normais, conseguirem mais vacinas para toda a população brasileira, porque nós já temos 26 estados que estão envolvidos. Bom, isso é uma ação muito importante, porque são pessoas que realmente sabem administrar e estão fazendo alguma coisa que é positiva para a população. Bom, eu deixo até a deixa aqui para o Wellington, assim, peguei aqui dois democratas, né, Wellington, dois de centro. Será que existem outros exemplos também? Bom, para ninguém falar assim, ele falou mal do governo do PT, quase agora, eu gostaria de ressaltar um bom exemplo de gestão do governo do PT, que é o caso do Edinho Silva, prefeito da cidade de Araraquara. Ele faz um excelente trabalho na gestão do Covid, e eu posso afirmar que, como eu estive há pouco tempo em Araraquara, eu consegui perceber a cidade mais limpa, a cidade está extremamente mais agradável. Também é importante dizer, Daniel, que existem outros casos, Brasil afora, que a gente vai pautar muito essa questão aqui no Vida Política, de prefeitos e governadores que estão fazendo um excelente trabalho. É o caso do Romeu Zema, que é governador do estado de Minas Gerais, que além de fazer um excelente trabalho na questão da gestão da Covid, também tem uma pauta totalmente voltada para o livre mercado. E eu gostaria de deixar aqui só um spoilerzinho. Posso, Daniel, deixar um spoilerzinho? Pode, vamos lá. Ele tem uma proposta que, ao meu ver, é excelente para a educação, porque, como eu disse, a educação é a base de uma sociedade. A gente realmente precisa investir na educação.
E o Zema ele tem uma proposta muito interessante nesse sentido. Então já fica um spoilerzinho para você que está em casa, que a gente vai trazer esse tema que o Zema está propondo e a gente vai discutir isso aqui no Vida Política. Então, olha só, Wellington, a gente está falando aqui de vários exemplos positivos que a gente tem no Brasil. Eu me preocupo muito, sabe com o quê? A população não perder a esperança. Na realidade, começa a ficar tudo muito assim, as pessoas não sabem mais para onde ir, para onde correr, né? E tem nós temos, de fato, já pessoas que estão passando fome. Então, são coisas muito sérias em relação à sociedade que têm que ser discutidas e que têm que ser, principalmente, resolvidas. Nós temos aí exemplos de vários partidos diferentes que vêm executando, na verdade eu até diria, não é o partido, é a pessoa, né? É a pessoa que faz isso. Agora, tem um detalhe que me chama sempre a atenção, que é o seguinte, a gente já passou daquela fase dos reis, das rainhas, né? Os duques, os nobres, de uma forma geral, que eles tinham as suas ideias e o povo executava as suas ideias. Mas o que acontece de fato? Nós não temos mais esse tipo de governo acontecendo no Brasil. Não temos nobres, nós temos políticos. Então existe uma inversão de valores, onde a população acredita que os políticos, que são os detentores do dinheiro, eles são os benfeitores que vão ajudar a gente, que vai tapar o buraco da minha rua, né, que vai arrumar o muro da casa do vizinho, e assim a coisa caminha. Mas isso é uma inversão de valores, porque na realidade, nós do povo somos aquelas pessoas que trabalhamos e doamos, digamos assim, tá? Doamos uma parte do nosso trabalho para que pessoas que estão com dificuldades também sejam ajudadas. Essa é uma forma bastante simples da gente ver qual é a nossa relação com o governo. Você trabalha e uma parte do seu trabalho você doa, que na verdade são os impostos, né? Você doa para que o governo execute a ajuda necessária para aqueles que são menos afortunados. Essa ideia de benfeitoria precisa ser ajustada, não é, Wellington? Daniel, eu acho que você foi muito feliz na sua colocação e digo mais, você usou a palavra correta, que foi a palavra benfeitor. É importante que as pessoas saibam que numa sociedade o benfeitor é a população, é o povo, somos nós, somos eu, é você, são as pessoas que nos cercam. Por quê? Somos nós, os pagadores de impostos, que fazemos essa benfeitoria para aquela pessoa que tem menos condição e que, inclusive, custeamos o salário de todos os políticos que estão lá. O político, Daniel, na verdade, ele está lá apenas para fazer a administração de todos esses recursos que são captados através de impostos e fazer uma gestão pública. Então, ele vai fazer o quê? Temos um valor X, vamos investir nesta área e naquela área. Essa é a função do político. A mensagem que eu quero deixar para você que está em casa é: você é o benfeitor da sociedade. O pagador de imposto é o benfeitor da sociedade. Muito bem, gente, nós vamos ficando por aqui. Tem muita coisa ainda para a gente continuar discutindo e o Política em Pauta vai continuar. Na semana que vem, nós faremos o nosso programa número 1 falando sobre as notícias da semana. Será no sábado, às 8 horas da noite, pelo YouTube. E você também pode acompanhar a gente pelo Twitter, @VidaPolíticaSP. E para você que está em casa e gostou do nosso programa, gostou da nossa proposta, para você que quer falar de política de uma forma multipartidária, não se esqueçam de dar o joinha e se inscrever no nosso canal. Galera, um forte abraço, sábado que vem tem mais. Um grande abraço, gente. Até a semana que vem.